Portal Xanxerê Online entrevista hoje Ivo Doll, radialista, jornalista, mas acima de tudo ufólogo. Apoio Mercearia Vitória, Rua Inês Bertuol, 167, bairro Sufiati. Atendimento de segunda a segunda, das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. Tudo bem, Ivo? O que é ser um ufólogo? Olha, um ufólogo você não precisa ter uma tarja indicando. É aquela pessoa, no meu entendimento, que vive a busca constante por informações e pela aceitação e indicação de que existe vida fora da Terra. Ufólogo é aquela pessoa que, sei que você também busca essa informação, esse conhecimento, não é uma profissão, não é nada disso, né? É algo que você tem na sua essência, que você realmente tem ânsia de saber um pouco mais além da nossa existência terrena. Como é que acreditar em seres vindos de outro planeta, sabendo que a maioria, ou até, vamos dizer, mais do que 99%, acha tudo uma mentira, um engodo? Isso é muito fácil, porque desde que a gente nasce, cresce, acha que constitui alguma coisa nessa vida, acaba morrendo. A vida da gente é tão passageira, tão rápida nesse mundo. Como não acreditar olhando para o espaço, para as estrelas, de que existem nossos irmãos mais evoluídos que nós, evoluídos tecnologicamente, cientificamente, em todos os meios, mas que não menosprezam o que nós fizemos aqui. O nosso planeta, alguns dizem, é uma bola. Nosso planeta pode ser considerado uma nave. Nós somos viajantes dela. Nós vivemos com esse corpo físico aqui, nesse planeta. Não existe condição de, com o corpo físico, de você se projetar instantaneamente para algum outro local do espaço. Todos os planetas que a gente tem conhecimento, quando aprendemos na escola, Vênus, Marte, Urano, Netuno, Saturno, enfim, no meu conhecimento e entendimento, são habitados. Esses seres sabem que nós estamos lutando diariamente para tentar entender que existe alguma coisa além. Mas como existe aquela questão do livre-arbítrio no planeta Terra, entra justamente isso que você falou. Mais de 90% talvez tenha a dúvida incrível e não aceite. Não tem esse entendimento, essa abertura para aceitar que existe sim vida fora da Terra. Tanto é que grandes seres, entre aspas a palavra grandes, seres que já passaram por outras vidas, em outras encarnações, não só no planeta Terra, também vieram para cá, tiveram a oportunidade de deixar seus ensinamentos. A igreja sabe, todos sabem. Um deles, se a gente citar o nome, que esteve aqui há 2017 anos atrás, não precisa nem falar o nome dele, todos sabem. Então você acredita, falando assim, que também Jesus Cristo pode ter sido um extraterrestre, por que não? Você não é? Boa pergunta. Todos nós somos, então? Existe aquela questão, a dúvida existe quando você põe tua cabeça no travesseiro à noite para dormir e estiver relaxado. Existem dúvidas sobre a tua própria existência, sobre a minha existência. Nós paramos e pensamos um pouco sobre isso. No meu entendimento, eu tive a oportunidade de conversar anos atrás, inclusive ele já faleceu, um frei que trabalhou pelo mundo afora, indicado pelo Vaticano. Ele disse, Jesus foi um ser híbrido, 30% humano e 70% extraterrestre. Palavra difícil, né? Um irmão das estrelas, né? Ele esteve aqui para cumprir uma missão e sabia exatamente o que tinha que fazer. E sabia como seria o fim dele. Esse fato de você falar irmãos das estrelas, o que seriam os irmãos das estrelas? Seriam os seres? Porque muita gente não entende como irmãos das estrelas, entende apenas que seriam seres extraterrenos. Essa palavra irmão soa com mais a questão de mais carinho para esses seres que, se dependesse deles, exclusivamente deles, já estariam convivendo conosco tranquilamente, harmoniosamente. Mas você, quando fala assim, você entende que existem forças extranaturais que estão mexendo para que isso não apareça, tal da Área 51 dos Estados Unidos, tal do governo que não explora, que não informa. Seria essa a tua colocação? Com certeza, são pessoas aqui do planeta, os próprios filmes, a maior parte dos filmes de Hollywood e tal, podem ter sido patrocinados por governos para que a humanidade permaneça com aquele foco. Eu acredito só nesse material, eu posso tocar nisso aqui. Agora, abrir a mente para o lado, tentar buscar um pouco além. Os governos trabalham justamente são contra a informação de que existe vida fora da Terra, porque eles sabem que existe. Eu te pergunto também, e para quem estiver acompanhando, por que pararam as missões Apolo para a Lua? Porque o homem tinha intenções bélicas na Lua e poderia tirar a Lua do próprio eixo dela e a Lua poderia inclusive cair sobre a Terra. Aí simplesmente foram cortados. Tem aquela questão do lado oculto, lado escuro da Lua que não é visto por nós. Ivo, a gente sabe que os Estados Unidos possui áreas
que inclusive nem no Google Mapas aparece. Que falamos aí da área 51, que é totalmente protegida. Gostaria que tu pudesse desmistificar as pessoas que estão nos assistindo. O que você entende da área 51? A área 51 é um local em que se guardam muitos segredos relacionados à ufologia. A questão da construção também de naves, equipamentos, objetos. Quando construíram o avião invisível, utiliza aquelas ferramentas ou materiais que são utilizados em naves. Porque as naves, podem ter milhares de naves sobrevoando o nosso espaço agora, só que aos nossos olhos a gente não percebe. Só que a tecnologia que eles utilizam nos aviões, você vê os aviões, mas os radares não detectam. Por isso essa questão. Utilizam da forma como puderam, retirados de algumas naves, e outros seres que vieram para cá há muito tempo, que compactuam com o ser humano. Mas muitos vieram para cá, Paulo, no sentido de contribuir com a evolução da medicina e outras questões do meio ambiente, e o ser humano percebendo, os seres humanos governantes percebendo que poderiam utilizar ferramentas mortais como proporcionam guerras no dia a dia, utilizam essa tecnologia para fabricar armas. Infelizmente, então, hoje o que se percebe, por que uma proteção tão grande com relação à área 51, próxima a Las Vegas, nos Estados Unidos, os maiores pontos aí de jogos do planeta? Ali então se manifestam essas questões assim, de que existe sim uma prisão, entre aspas, para que o ser humano jamais tenha acesso a essas informações. E não é só o que a gente vê de construções fora no espaço, no interior também, vários túneis, sei lá o que existem naquela tão protegida área 51. Então é um mistério que todos tentam desvendar. Mas o principal é acreditar no seu coração, que realmente nós não estamos só nesse mundinho, porque diante desse universo imenso nós somos pequenos, mas gigantes diante da criação, de quem criou a gente, né? Voltando à nossa realidade mais tardar, mais conhecido como Ipuaçu, tá? Os agroglifos de Ipuaçu. Assim, tu viu, acompanhou montes, teve até matérias internacionais, pessoas internacionais que vieram, analisaram. Ivo, diga para nós, qual é a verdade sobre os agroglifos? Qual você acha que é verdadeiro? Só todos eles são verdadeiros? Ou o primeiro é verdadeiro? Diga para nós que você esteve em campo, você viu. O que aconteceu e o que é isso? Olha, a realidade é a seguinte, uma pergunta bem colocada, Paulo, com relação a essa questão de Ipuaçu. Por que da escolha de Ipuaçu por esses seres? Porque a dúvida permanece a cada dia. A gente volta em 2008, quando apareceu o primeiro agroglifo. E nós estamos em outubro, novembro, que seria mais ou menos aí, né? Nesse período já, muitos apareceram próximo do dia 2 de novembro, né? Então assim, ó, 2008, apareceram os agroglifos de Ipuaçu, os primeiros no Brasil. Na Inglaterra e outros países do mundo, há mais de 40 anos têm aparecido imagens fantásticas, mandalas incríveis, né? Em 2008 apareceu Ipuaçu e Xanxerê simularam um agroglifo. Todos perceberam a diferença da forma como o trigo estava acamado, deitado, enfim, disposto rente ao solo. São com mãos habilidosas, digo o seguinte, são projetadas as imagens de alguma forma que a gente não tem conhecimento e impressas no solo, impressas também sutilmente para que fique aquela marca. É impossível de ser retirada essa marca do local. Eu não posso tirar a marca do local e levar para casa, levar para algum local, a menos através de fotos, imagens ou até sentir a energia que foi desse local. Ipuaçu, 2008, 2009, para mim foi um dos mais belos, aquela forma de ponta de lança, porque o trigo se entrelaçava formando como se fosse água, formando ondas sobre cada camada de trigo sobre si próprio. Então, o que eu posso dizer de Ipuaçu? Eles escolheram Ipuaçu para deixar um recado sutil, uma mensagem bela de harmonia, de paz para a humanidade e acreditar, principalmente a nossa região, de que existe sim, não só vida aqui na Terra, como fora dela. E você acha que esse de Ipuaçu é o recado nesse sentido, que existe vida fora da Terra e Ipuaçu foi um contato verdadeiro? Certeza. E não só fora da Terra, como no interior da Terra. Porque nós já tivemos em 1983 o caso do senhor Antônio. E eu ia falar sobre isso porque eu gostaria que você mostrasse às pessoas que estão nos assistindo esse livro do Tasca, que ele foi uma pessoa abduzida de Chapecó e você teve uma relação muito íntima, que eu digo íntima no sentido de estar junto com o Tasca, que veio a falecer. Conte um pouco sobre esse livro, sobre a história do Tasca. Olha, o Tasca, quando soube da história dele, ele foi em 83, logo no princípio dos anos 90, tive contato quase que mensal com ele por telefone. Era bem mais difícil que hoje, porque hoje você
tem internet, tem tudo, né? Mas o Tasca, ele viveu uma realidade completamente absurda para a época. 83, hoje, como se falou antes, se falar em ET, em disco voador, ainda te taxam meio de louco, desmiolado e tal. Porque acreditar ou não é uma história. Ele viveu essa história. Ele mudou o foco da vida dele. Ele, quando foi abduzido, foi levado, foi aqui próximo ao acesso na BR-282, aqui em Chapecó, foi levado, a família ficou em desespero, porque na época não se falava em sequestro, coisas assim, né? E ele ficou a noite fora, no outro dia foi encontrado. Teve uma história, para resumir rápido, que apareceu uma evidência muito forte que eu ia citar, uma marca muito... É isso que tem, a gente vê no livro, e a gente até diz para as pessoas, procurem esse livro que é muito interessante. Apresentou marcas e essas marcas seriam o quê, Ivo, praticamente? Essas marcas seriam uma prova se a pessoa realmente quer crer ou não que existe alguma coisa. As marcas mostram que realmente houve um contato, houve alguma coisa, não só as palavras dele. Como que a gente percebe hoje? Donald Trump e aquele governante da Coreia do Norte brincando de serem deuses, comandando. É esse um dos principais pontos do recado que o Tasca trouxe para a humanidade, de que, no primeiro trecho, que o homem tem que imediatamente desativar armas capazes de acabar com a humanidade no planeta Terra. Por quê? Essas armas, como armas atômicas, nucleares que se fala, elas atingem níveis que a gente não entende. Dizem que matam até o espírito da pessoa, que nós somos carne e o espírito impregnado, pela forma como que ela age e atua. Então, Tasca teve essa oportunidade, acabou falecendo em 2008, depois de 6 meses em coma, após um acidente automobilístico na proximidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul, acabou falecendo em Passo Fundo e deixou esse legado, né? Para mim, um dos mais importantes casos da ufologia, não só do Brasil, como do mundo. Temos aí também a Operação Prato, o ET de Varginha, temos aí também a Noite dos OVNIs no Brasil. São casos explícitos, né? As pessoas podem até não aceitar isso, como eu aceito, porque sabe da minha história, tá? Pode não aceitar isso, mas eu estive falando com o brigadeiro que esteve em Ipuaçu, você esteve lá também, né? Se lembra do brigadeiro? E ele contou passagens incríveis que não poderia acontecer de forma humana, de ser, a não ser que algumas coisas. Então, eu quero que você diga para as pessoas que estão assistindo, assim, abrir a mente, pelo menos saber, aprofundar, estudar, porque é interessante. O Tasca deixou um recado bacana nesse livro que ele pegou, na época, a máquina de escrever dele e digitou um texto, um oferecimento. Ufologia é uma ciência que tanto pode elevar quanto decair a quem a exerce. É essa palavra importante, decair a quem exerce e quem aplica e quem acredita. Hoje é fácil buscar informação, tentar buscar o conhecimento. Você abre uma página da internet, pesquisa, já encontra informações de ufologia, nem todas são verídicas. A maioria, né? Mas existem fatos, como se citou, Varginha. Logo após o ocorrido em Varginha, o que aconteceu? Sumiram as informações. Aquelas moças, meninas que hoje são mulheres adultas e tal, elas relataram o caso, o ser que elas viram. Um ser até, para nossa visão, um pouco assustador. No meu entendimento, ele acabou perdendo o tempo de retorno para a nave, alguma coisa assim, e acabou ficando por aqui. E foi resgatado por quem? Hoje, talvez esteja na área 51, em algum outro local do planeta Terra. Mas sim teve interferência, porque os governos se forçam as pessoas que têm algum contato a se calar com relação ao assunto, principalmente quando são militares. Teve um caso, inclusive, de não só mas muitos casos de pilotos que sobrevoam os espaços diariamente, são milhares de voos todo dia, que têm contato e veem discos voadores, acompanhando as suas viagens, principalmente à noite. E ainda a questão militar proíbe de que os pilotos falem sobre o assunto. A grande verdade é que, assim, nós como seres humanos somos muito egoístas, acreditamos praticamente em nós e não sabemos que o mundo cresce. Outro fato importante é que você, tanto como qualquer pessoa que está nos assistindo, não olha para o céu. No mínimo, alguma coisa sempre estará no céu. Não se olha, não se procura. Ivo, eu queria agradecer a você, né, se colocar do jeito que você coloca para as pessoas, colocar da tua prática da ufologia e convidando o pessoal simplesmente a praticar, ou pelo menos ver as imagens e a cada vez mais gostar dessa situação. Paulo, agradeço a oportunidade e um recado que vem lá do espaço, constelação de Órion, as Três Marias, que a gente pode visualizar no céu todas as noites, aquelas 3 estrelas que são uma conexão também com as pirâmides do Egito, já está mais do que provado. Aquelas pirâmides não foram construídas pelos egípcios, enfim. E muitos mistérios que o homem tentou apagar para que não se decifrasse
essas questões da presença de seres aqui no nosso planeta. De Orion vem um recadinho seguinte: entre uma estrela e outra somos todos irmãos. Então, olhe para o céu, se tiver uma oportunidade, olhe para o espaço. Não caminhe olhando só para o chão, é o que se percebe na maior parte da humanidade. As pessoas hoje não têm aquele tempo, caminham olhando e nem percebe se tem alguém caminhando ao seu lado. Então falta esse carinho, esse contato. De que adianta o avanço da tecnologia se você não avança no seu interior? Então o recado é desse. E no meu entendimento, esses irmãos das estrelas, esses ETs, querem que a gente fale mais da nossa existência. Porque deles a gente já sabe um monte. Nós temos que descobrir muito do que acontece no nosso dia a dia, no nosso planeta. Tivemos um tornado em Xanxerê. Por que aconteceu? Essa destruição? A natureza se revoltando contra nós? Nós vivemos numa casa em que essa casa anda pedindo alguma colaboração nossa. O planeta Terra é vida que nos dá uma oportunidade para a gente crescer. Então, aproveite essa oportunidade. E obrigado a você, Paulo. Apoio Mercearia Vitória, Rua Inês Bertuol, 167, bairro Sufiate. Atendimento de segunda a segunda, das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia.